Uma coisa tão importante quanto o enredo numa série são os personagens, principalmente se tratando de sitcoms, que são situations comedy, que são basicamente comédias de dia a dia, como Friends, Como Eu Conheci Sua Mãe, e se tratando de personagens e boas construções e bons personagens, não só The Big Bang Theory, que é a série que começou esse universo, como todos os seus spin-offs, tem ótimos personagens. Eu comecei a assistir a série pelo Jovem Sheldon, eu já conhecia The Big Bang Theory, mas eu não tinha assistido mais de 3 episódios, eu não sei porque ela não me pegou na época. Porém, a minha digníssima teve a brilhante ideia, se interessou, e que bom que ela fez isso, porque que universo incrível. É muito fácil de apegar os personagens, cada um deles tem uma singularidade, e a gente vai se envolvendo mais e mais, é interessante acompanhar cada situação que vai acontecendo com eles. Tem personagens que cativam a gente instantaneamente, como a vozinha, a Missy, e tem um dos ouros dessa série, que é o George Cooper, pai do Sheldon, pai da Missy e pai do George também. Sem prolongar muito, ele vai morrer. É dito milhares de vezes isso em The Big Bang Theory, e já começamos a série sabendo que isso ia acontecer, mas ainda assim é espetacular a forma como o episódio que ele morre consegue te pegar, te cativar e te emocionar. Porque a gente sabe do início ao fim da série que vai acontecer, que vai chegar. Tem até alguns sustos que acontecem, que ele vai pro hospital, mas quando chega é destruidor. É bizarro o quanto que essa série consegue tratar disso de uma forma emocionante. Eu já assisti inúmeras sitcoms, nem consigo listar quantas que são, e por se tratar de uma série de comédia, geralmente eles evitam tratar de assuntos mais pesados ou assuntos mais complexos. Até tem um exemplo ou outro, como por exemplo em Como Eu Conheci Sua Mãe, na 6ª temporada, temos o episódio da morte do pai do Marshall, que é realmente bem triste, o final do episódio, com a Lily chegando com a notícia, mas em seguida a gente já tem uma quebra de clima no próximo episódio, a gente já volta pra uma tentativa de restauração do status quo e fica mais leve. Mas em Jovem Sheldon é surreal o quanto que eles conseguem construir isso sem ser de uma forma chata, maçante ou repetitiva. Durante os 2 últimos episódios da última temporada, isso é feito de uma forma esplêndida. You left all of us. How could you do that? I'm so mad at him. I'm mad at God. I'm mad at myself for not trying harder while he was here. This wasn't supposed to happen. Então sim, os personagens de Jovem Sheldon são incríveis, e ainda tem esse mais, que é eles conseguirem ter tratado um assunto tão forte como a morte do pai daquela família ali, de uma forma tão incrível. Já indo pra The Big Bang Theory, temos uma sitcom mais clássica, ela já é um pouco antiga, não lembro exatamente o ano de lançamento dela, vai estar aparecendo aí, mas nem tão antiga assim, até porque durante a série eu notei uma coisa que foi, cara, eu tô reconhecendo cada uma das referências que eles estão falando, eu sei exatamente o que estava acontecendo nessa época. Por exemplo, eles estão falando do lançamento do episódio 7 de Star Wars, que é uma parada, sei lá, 2016, eu acredito que seja 2016 mesmo. E é diferente das outras sitcoms que eu acompanhei, como por exemplo Friends, que é de 1990, eu não era vivo ainda na época, ou Como Eu Conheci Sua Mãe, que eu era muito pequeno quando tinham as referências, então eu não entendia direito, mas é muito perto a cronologia de The Big Bang Theory. Mas ela não é só mais uma sitcom entre inúmeras outras, ela tem alguns diferenciais, que é o Sheldon, basicamente. Ele é um cientista brilhante e com um QI elevadíssimo, e é ele que move a trama inteira do Jovem Sheldon, é ele que faz as coisas acontecerem, as coisas ir pra frente e giram em torno do Sheldon. Já em The Big Bang Theory, ele é um dos protagonistas. Temos 3 protagonistas, que é o Sheldon, o Leonard e a Penny. E, cara, é extremamente interessante de ver também o Sheldon nessa outra situação, fora do núcleo familiar dele lidando com a sociedade em si, dele tendo amigos e tendo que lidar com eles, e precisando se desenvolver socialmente, que ele é um desastre nas primeiras temporadas. É vergonhoso de ver o Sheldon fazendo qualquer coisa. Acho que não consigo sair com ela hoje. Então não sai. Outras pessoas diriam, por que não? Outras pessoas estariam interessadas. Desculpem o atraso. O que houve? Nada não, eu só não estava a fim de vir aqui. Porque ele não sabe se expressar, ele não sabe se comportar junto de outras pessoas, e isso vai evoluindo com o passar das temporadas. Inclusive, tudo isso culmina no último episódio de forma brilhante, que é o fechamento da série, com o fim do desenvolvimento do Sheldon, um arco fechadinho. Ele ainda é aquele Sheldon, tem alguns problemas pra se encaixar, mas dá pra ver que claramente ele aprendeu muita coisa no decorrer da série, o que eu acho que acabou impactando negativamente um pouco do Jovem Sheldon, porque não vemos um crescimento no Jovem Sheldon, porque ele precisa estar o Sheldon grande que a gente conhece em The Big Bang Theory, e Jovem Sheldon, a série que veio depois, mesmo sendo um prequel. Então a gente vai ter aquele Sheldon basicamente com um arco estático de personagem, ele não vai mudar muita coisa, porque a gente precisa que ele esteja daquela forma quando começar The Big Bang Theory. Nós temos também uma pegada muito forte com o romance em The Big Bang Theory, que giram em torno basicamente dos 3 casais principais, que são o Leonard e a Penny, o Sheldon e a Amy, e a Bernadette e o Howard. E dá pra falar perfeitamente que o Howard e a Bernadette têm uma das melhores construções de relacionamento que
que eu já vi. É muito bom ver eles dois juntos. A gente gosta de ver eles em tela, de ver eles interagindo. A gente acompanha todo o processo do relacionamento deles, desde eles se conhecendo até o namoro, até eles casarem, terem filhos. Então, a gente basicamente vê a vida desse casal inteira. E eles são fofos, eles têm momentos, claro, ruins, como qualquer casal vai ter, e isso é explorado na série, mas eles são facilmente o segundo melhor casal dessa série. I couldn't have imagined how good my life would get from the moment that I met you, Bernadette. Sendo superados única e exclusivamente pelo Sheldon, pela Amy, que são coisa de maluco. Quando a Amy foi introduzida na série, eu fiquei com um pé atrás. Eu não sabia se ia ser legal ver esse casal se formando, porque no primeiro episódio que ela parece ser tão maluca quanto o Sheldon, ser tão louca quanto o Sheldon. Só que com o decorrer das aparições dela na série, a gente vai vendo que não é bem assim, que ela tem um traquejo social melhor que o Sheldon, ela consegue conviver em sociedade de uma forma mais plausível, e durante o relacionamento deles, eles até fazem um contraponto, tipo, o Sheldon é completamente alheio a tudo, e a Amy puxa ele um pouco pra realidade, apesar dela ser um pouco deslocada também. Mas, comparada ao Sheldon, ela é praticamente sã. E essa dinâmica vai gerando um casal extraordinário, que é o Sheldon e a Amy. Acho que é um dos melhores casais de sitcoms que eu já vi. Mas, como nem tudo são flores, precisamos falar aqui do pior casal, se não pior, um dos piores casais que eu já vi todos os tempos, que é o Leonard e a Penny. Eles são ruins do início ao fim, eles não têm um momento legal, eles não têm um momento de fofura. E eu acredito que tudo isso se dá, todo esse meu ódio a esse casal se dá pelo lado do Leonard, que eu odeio esse personagem. Ele é insuportável, ele não tem falas legais, ele não tem posicionamentos legais, ele tem uma carência e uma insegurança que é impensável. Tá, ele é nerd, ele se considera feio, isso e aquilo. Cara, mas ainda assim não faz sentido, porque o Howard também é nerd, apesar dele ter uma autoestima maior. O Raj não consegue nem falar com mulheres e ele consegue ser menos insuportável do que o Leonard. E tudo isso vai respingar no relacionamento dele com a Penny. Ele é extremamente seguro, ele vai tomar decisões que ele acaba sendo prepotente pra esconder essa insegurança dele, ele coloca num lugar de superioridade mesmo, ele se achando inferior. É uma complicação absurda. E é isso do início ao fim, eu não consigo gostar desse casal, eu detesto esse casal. E o Leonard poderia sair da série na segunda temporada e eu não ia sentir falta desse cara. Em comparação à outra parte desse casal, que é a Penny, é uma das personagens mais incríveis que eu já vi nas sitcoms. Acho que colocaria no meu top 3 o Sheldon em primeiro lugar, a Penny em segundo lugar e a Amy em terceiro lugar. Porque, cara, se o relacionamento do Sheldon com a Amy é legal de se ver, o relacionamento do Sheldon com a Penny é extraordinário de se ver. É uma das relações de amizade mais bem exploradas, mais do que outras relações de amizade que eu já vi por aí, como Friends. Eu não vejo, sabe, esse companheirismo todo que a Penny tinha com o Sheldon de uma forma sem ver nada por trás, sabe? Não tinha nenhuma intenção por trás. Ela tratava ele quase que como um irmão mais novo, ela tinha ali um cuidado diferenciado com ele. E é legal de ver, é leve, é tranquilo, é divertido de ver a Penny entrando nesse mundo nerd esquisito que ela achava estranho e ela vai se deixando levar. Diferente do Leonard, que não muda nada, ele continua com os pensamentos dele, não tenta mudar em nada pela Penny, e é isso, eu odeio esse personagem. E aí, por fim, temos a terceira série, por enquanto, spin-off, vai ter outro spin-off aí. Mas George Mendes, seu primeiro casamento, veio depois do final de Jovem Sheldon e trata basicamente sobre a vida do irmão do George, que eu esqueci de falar, ele aparece em The Big Bang Theory também. Todos de Jovem Sheldon aparecem em The Big Bang Theory, mas de uma forma diferente. A mãe é a que mais se mantém constante em The Big Bang Theory, ela também é a que mais aparece, mas os outros personagens, eles acabam não tendo a mesma essência do Jovem Sheldon, até porque eles não são nem um pouco explorados. Como, por exemplo, a vozinha é outra pessoa, é outro personagem. A vozinha em Jovem Sheldon é incrível, eu amo aquele personagem, e em The Big Bang Theory ela é insuportável também. Ela aparece em um episódio só, se eu não me engano, e eu detestei ela, porque eu estava com a expectativa da vozinha de Jovem Sheldon e eu ganhei aquilo, não chega nem perto. E alguns enredos também contradizem totalmente. A gente vê o Sheldon falando que o primeiro filho da Missy vai ser o primeiro bebê da família, sendo que o George tem um filho na adolescência que é explorado, George Mendes. Enfim, tem esses pequenos pontos que vão se contradizendo, mas tudo bem, é uma série prequel, viu depois, eles não sabiam a proporção que a série ia ter. Ainda assim, tivemos esse segundo spin-off, George Mendes, que eu não tava com tantas expectativas assim. Eu gosto do Sheldon, gosto do jovem Sheldon, e ele não aparece nessa série. Eu tava com poucas expectativas, até porque o George, ele tem pouquíssimo destaque em Jovem Sheldon, não me passava pela cabeça que ele poderia ter uma série spin-off, mas minha esposa me falou que as pessoas gostam mais do George do que do Sheldon, e é por isso que a série acabou. Que pra mim é loucura, porque o George nem tinha destaque em Jovem Sheldon. Ainda assim, os diretores e criadores desse universo conseguiram me surpreender, porque é muito bom essa série, cara. É tão boa quanto o Jovem Sheldon. Tem personagens incríveis que a gente vai se apegando, vai conhecendo eles. A família da Mandy é muito legal. O núcleo do trabalho do George e do pai da Mandy é muito, muito legal também. E a gente vê os personagens de Jovem Sheldon que ainda estão ali, ainda são legais, com exceção da Missy, que eu tô achando muito,
Tudo bem, ela é uma adolescente, então ela realmente vai ser complicada. Mas a personagem que é construída em Jovem Sheldon, cara, ela é genial socialmente falando. Ela tem a mesma idade do Sheldon e ela tem uma desenvoltura social quase tão boa quanto o Sheldon tem uma desenvoltura acadêmica, sabe? Eu gostava muito do personagem da Missy e nessa série ela acaba caindo bastante. Mas essa série me deixou com expectativas muito boas pra série do Stuart, que vai lançar provavelmente no ano que vem ou no próximo, e ainda quando, não sou nem teaser. Mas se eles conseguiram fazer esse suco inteiro com George Mandy, uma série do Stuart vai ser muito boa também. E é isso, estou com expectativas legais. E o Stuart é legal. E é isso. Assistam.